Obrigado, Jesus, por sua presença, por sua graça. Eu te louvo em nome dos meus irmãos aqui. Nós te louvamos por sua presença, pelo teu amor por nós, por essa criação maravilhosa. Eu oro ao Senhor para que o Senhor abra os nossos olhos, que o teu Espírito nos mostre, abra os nossos olhos para que possamos contemplar a sua grandeza através da criação, do pequeno pássaro cantando aqui ao redor, a esse grande astro que gira nos iluminando, a sua criação nos movendo, a uma criança pequena que nasce e cresce. Senhor, ensina-nos a contemplar a sua obra, a sua grandeza. Jesus, nós entregamos esse momento ao Senhor, pedindo que o Senhor toque os nossos corações com o teu Espírito, para que possamos ouvir a sua verdade, sermos transformados, mudarmos, sermos de novo, nascermos de novo, assim como o Senhor convidou Nicodemos para nascer de novo. Que o teu Espírito nos direcione, nos leve, nos conduza. Eu apresento a cada família aqui que está conosco, as pessoas que estão ouvindo no amanhã, no seu serviço, ou onde quer que eles estejam. Abençoe, entre com a sua presença e toque os nossos corações, que o teu Espírito não nos falte. Amém. É um prazer ter vocês, estar com vocês, participando desse momento de culto, que você abra o seu coração. Eu desejo isso, que a presença de Jesus toque você, a sua família. Desligue os aparelhos, os equipamentos eletrônicos, porque é fácil a gente se entreter com isso, e que a presença de Jesus toque, entre nos nossos lares e nos faça enxergar a sua grandeza, o seu amor por nós. Vamos lá. Sobre nós e através de nós, seja feita a sua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui e em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? No silêncio
casa sobre um monte. As nossas obras mostrem o mover da tua mão. Com o sal que dá sabor à luz que brilha, aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som dos nossos corações, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que eu tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele eu vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que eu tenho recebido vou compartilhar,
deixa suas armas no chão. O teu abraço é melhor. Lembra que somos irmãos e o Pai nos pediu para darmos as mãos. Sem mais ataques no olhar, o teu sorriso faz bem, como se abrissem janelas, deixassem a vida de novo entrar. Só o amor sabe ensinar, o amor vai me ensinar. Então cuida de mim e eu cuido de você. Eu serei tua força, você é meu escudo fiel. Pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. É da palavra o poder. Lembro da mãe ensinar. Pode erguer 1000 castelos, refazer estradas ou tudo apagar. Seja sua vida amor, não só palavras em vão. Que nossos passos na terra só deixem as marcas que Cristo deixou. Então cuida de mim e eu cuido de você. Eu serei tua força, você é meu escudo fiel. Pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. Então cuida de mim e eu cuido de você. Eu serei tua força, você é meu escudo fiel. Pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez é um prazer poder estar junto aqui com vocês nesse momento tão especial, onde a gente consegue, mesmo que afastados socialmente, ter alguns momentos onde a gente canta louvores ao nosso Deus e a gente pode meditar nessa mensagem que Ele tem compartilhado no meu coração. A gente pode juntos aí ter um encorajamento, uma palavra de fortalecimento que vem da parte de Deus, do Espírito Santo para as nossas vidas. E a minha oração é essa, para que a presença de Jesus com você, em você, através de você,
realmente seja o que vá mexer aí com o seu coração, mexer com a sua estrutura, te desafiar, enfim, que possa promover toda essa transformação que a gente já vem conversado há algumas semanas. E mais uma vez eu quero começar com uma oração, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela tecnologia e por esses momentos que a gente tem tido aqui. Ora comigo. Obrigado, Deus, mais uma vez pelo dom da vida, obrigado porque o Senhor tem nos preservado, obrigado porque o Senhor tem preservado os nossos queridos. Nós queremos te agradecer mais uma vez a possibilidade desse encontro, a possibilidade dessa tecnologia e pedir para que Tua presença, através do Espírito Santo, realmente fale ao nosso coração. Que Jesus em nós, através de nós, realmente seja aquilo que vá nos desafiar com essa mensagem tão poderosa, Deus, que o Senhor tem colocado diante de nós, possamos responder a ela com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, para que realmente a gente possa viver, né, o Teu sonho para o Teu povo. Essa é a nossa oração, Deus. É com muita gratidão que a gente faz, com muita humildade que a gente se coloca diante do Senhor e pede para que esses momentos aqui sejam abençoados pela Tua presença. E essa nossa oração a gente faz com toda gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o motivo que me levou a pensar nessa nova série, né, foi constantemente aí ver nas mídias sociais, né, no WhatsApp, Instagram, que depois dessa pandemia nós seremos seres humanos melhores. O que é uma grande mentira, né, porque o mundo aí já passou por outras pandemias, outros desastres, outras tragédias e catástrofes. A humanidade continua egoísta, continua preconceituosa, continua orgulhosa, individualista, má. Essa é a grande verdade, né? E nós vimos nas mensagens passadas que a única coisa capaz de verdadeiramente e profundamente mudar ou transformar, né, os seres humanos em seres humanos melhores é o Evangelho. Ou seja, as boas notícias a respeito de quem Jesus é, a sua vida, sua mensagem, sua morte, a sua ressurreição. Esse é o verdadeiro poder que existe no mundo e é capaz de realizar realmente essa mudança ou essa transformação profunda no nosso coração. Mais uma vez, hoje a gente vai ver uma mensagem específica com uma aplicação para a sua vida, mas tudo isso vai fazer mais sentido se você assistir as mensagens passadas, né? A gente começou lá com a história do Evangelho Bíblico, pois como que isso pode afetar de forma profunda o nosso coração. Eu não estou fazendo propaganda aqui do nosso canal, tá? Mas é porque realmente, se você acompanhar essa série toda, ela vai fazer um sentido mais completo para você. Hoje, a gente vai ver a primeira mensagem de como, mas melhor dizendo, onde essa mudança acontece, né? E por onde eu não estou falando de um local físico, tá? Num prédio, mas eu estou me referindo a um ambiente, né? Qual é o contexto para que essas transformações que a gente vem conversando do nosso coração, do nosso caráter, elas aconteçam? Qual é o ambiente onde isso ocorre? Qual é o contexto para que elas realmente sejam significativas, né? E o contexto dessa transformação das nossas vidas é o contexto da comunidade, né? Todo o propósito de Deus, através da história humana, sempre foi criar uma nova humanidade, certo? Uma nova comunidade de pessoas que creem nele, que confiam nele, confiam no seu caráter, sabem que ele é bom, sabem que ele é fiel, que ele é misericordioso, enfim, pessoas que desejam se relacionar pessoalmente e intimamente com ele, né? Se a gente olhar as nossas escrituras, Pedro, na sua carta, ele registra a seguinte afirmação: vocês são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. A palavra santo, né, que geralmente aí nos nossos contextos religiosos está associado a sem pecado, né? Santo sempre vem em contraste a profano. Mas a palavra santo nas Escrituras ela significa separado, distinto, diferente. Ou seja, a ideia de uma nação santa é Deus dizendo: eu quero que vocês, como meu povo, né, como minha família, sejam distintos e sejam diferentes. Eu quero que vocês sejam um novo tipo de sociedade. Eu quero que o mundo possa ver o tipo de vida que se pode ter vivendo debaixo do meu governo amoroso, vivendo debaixo do senhorio de Jesus. Quando Pedro, né, diz que vocês são uma nação santa, o que ele está querendo dizer? É que aqueles que desejam viver esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, né? Aqueles que realmente abraçam as boas notícias do Evangelho sobre quem Jesus é, sobre o que ele fez por nós, sobre como ele permite que nós possamos agora estar num relacionamento correto com Deus. Aqueles que buscam o jeito de viver do Evangelho. Vocês lembram da segunda mensagem, né? São 3 jeitos da gente viver. 2 deles a gente rejeita o governo de Deus, um deles tentando ser muito mal, o outro deles tentando ser muito bom. E que o caminho do Evangelho é um terceiro caminho, um terceiro modo de se viver. Aqueles que não têm mais medo, né, de examinar o coração e descobrir os ídolos que moram nele para que Jesus possa ocupar o lugar desses ídolos, né, como a gente viu na semana passada. Quem deseja tudo isso precisa entender, precisa enraizar dentro do nosso coração de que nós fomos chamados para viver a nossa vida em comunidade. Nós não fomos chamados para viver a nossa vida como indivíduos, mas sim em comunidade, né? E essa comunidade, ela vive debaixo de princípios nitidamente diferentes no que diz respeito a como as outras pessoas, que não desejam todas essas coisas, vivem, tá? É nítido, né? Praticamente todos os aspectos do modo como a gente vive precisa ser transformado pelo poder do Evangelho, né? É isso que significa ser uma nação santa, ou seja, uma nação distinta, uma nação que é diferente das demais pessoas que não desejam viver esse relacionamento com Deus. E o que Pedro quer dizer com sacerdócio real? Sacerdotes são mediadores, né? Eles falam a Deus em nome e no lugar do povo, né? Era o sacerdote que ia lá e oferecia o sacrifício do povo para Deus, para que Deus pudesse receber e perdoar o povo, né? Ou seja, os sacerdotes levam as necessidades do povo a Deus, eles são conselheiros, né? Eles se envolvem profundamente com as pessoas. E aqui interessante que não é tanto para levar Deus até as pessoas, mas sim para levar as pessoas até Deus, né? E nós vemos no texto de Pedro que devemos ser um reino inteiro de sacerdotes. Ou seja, como cristãos, todos nós devemos estar envolvidos no cuidado e no serviço às pessoas à nossa volta. E aí não só os nossos familiares ou os nossos mais chegados, né? Mas todas as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, com quem a gente se relaciona nos nossos hobbies, no nosso momento de lazer, enfim, todas as pessoas, não é? Para, se possível, levá-las até Deus. Por isso, nós somos uma nação santa, ou seja, realmente diferente, distinta do mundo e das pessoas à nossa volta. Mas, no entanto, ao mesmo tempo, nós devemos ser um sacerdócio real, ou seja, envolvidos profundamente nas vidas do mundo e das pessoas à nossa volta. Percebam como é que isso é muito mais complexo,
muito mais profundo do que apenas ser honesto nos nossos trabalhos, né? Viver aí vidas discretas, tentar ser boas pessoas, somente quando elas nos procuram, né? Mas percebam que, como Jesus foi, nós precisamos ser distintos do mundo para o mundo. É esse tipo de comunidade que nós devemos ser e que Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos assim. Toda a linguagem que encontramos na Bíblia, lá do Antigo Testamento, do templo, do sacerdote, do sacrifício, tudo isso é tomado no Novo Testamento e é aplicado das maneiras mais surpreendentes a nós, a cristãos em comunidade. Né? Assim, a gente não tem que apenas ir à casa de Deus, né? Ou ir ao templo uma vez na semana e assistir a um sacerdote fazer um sacrifício para nos aproximar de Deus. E aí, infelizmente, essa é a ideia que muitas pessoas fazem do culto que acontece aos domingos. Né? Eu estou indo à igreja para que o pastor abençoe a minha vida, ou para retirar alguma coisa da mensagem que acontece ali. Não. No Novo Testamento, a linguagem que a gente vê e o que acontece é de que todos nós somos habitação de Deus. Né? E todos nós somos sacerdotes. Então, todas as áreas da nossa vida, seja ela familiar, vocacional, no sentido da nossa profissão, do nosso trabalho, recreacional, né? A maneira como a gente se diverte, cívica, a maneira como a gente lida com a sociedade e vive nela, ou seja, todas as áreas da nossa vida devem ser um sacrifício vivo a Deus, né? E essa é a essência do que a gente chama de culto a Deus, né? A maneira como a gente vive. Isso significa que a gente não pode viver a nossa vida diária ali, do dia a dia, no mundo com as mesmas atitudes e os mesmos valores das outras pessoas, né? Limitando a nossa vida espiritual aos fins de semana e aos nossos encontros de domingo à noite, né? Não é para ser assim. Nós somos chamados como comunidade para responder à glória de Deus em absolutamente todas as áreas da nossa vida, né? Como comunidade. Né? Infelizmente, ao longo dos anos, e por influência da cultura, a gente passou a viver isso num aspecto individual, como se minha salvação ou meu relacionamento com Deus fosse algo de fórum íntimo e particular meu, que eu vivo só na minha casa quando eu oro ou quando eu vou à igreja no meu momento de adoração. Não, o propósito de Deus desde sempre foi para criar um povo, foi para criar uma família, né? Foi para que nós vivêssemos em comunidade. E agora eu quero ver 3 coisas com você que a gente não consegue experimentar se for fora de uma comunidade. Primeira delas, a gente não pode conhecer a Deus profundamente fora da comunidade. Né? E conhecer profundamente é essa diferença entre você saber alguma coisa sobre um artista, por exemplo, né, que você leu lá na internet, você leu numa revista, ou você viu lá no Instagram do artista, e você conhecer profundamente o seu cônjuge, né, ou um filho, uma filha, um amigo. Né, é um relacionamento profundo. Então, isso é conhecer profundamente, não é saber a respeito da pessoa. Quando a gente lê lá na Bíblia que Jesus fazia discípulos, a gente vê que ele os ajuntava, né? Eles viviam juntos, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, eles tinham um forte relacionamento espiritual, social e emocional, todos juntos. Por isso que o ambiente mais crucial para que o discipulado aconteça, e essa é a primeira vez que eu estou usando essa palavra, né? Discipulado, tem a ver com esse processo de aprender a respeito de quem Jesus é e depois colocar isso em prática na nossa vida. Né? Ou seja, para vir a conhecer Jesus e a seguir Jesus, como a Bíblia diz para a gente fazer,
é dessa forma, é em comunidade, vivendo vida juntos, né? E eu não estou falando aqui só da reunião de pessoas que acontece aos domingos à noite, né? Imagina, tem algumas igrejas aí que tem mais de 1000 pessoas, né, nos cultos. Como é que você vai ter relacionamento profundo com todas elas? Não é disso que a gente está falando, né? Eu estou falando aqui de grupos, de grupos pequenos, né, de amizade, né, onde você realmente consegue aprofundar os relacionamentos, né? Encontros onde você consegue estudar a Bíblia juntos, abrir coração, falar de medos, falar de anseios, partilhar as alegrias do dia a dia, as conquistas, não é? É o melhor ambiente para a gente aprender sobre a vida de Jesus através do diálogo, né? Através da conversa e depois colocar em prática no nosso dia a dia. Esse é o melhor ambiente para que isso aconteça. Por isso que a gente não consegue e não vai conhecer profundamente a Deus fora de uma comunidade. Quando Deus nos chama para viver um relacionamento pessoal com Ele, Ele também nos chama para uma nova comunidade de pessoas que também o conhecem. Né? Isso significa que estar num relacionamento profundo e pessoal com Deus não é apenas ir à igreja, mesmo que eu faça isso toda semana, tá? E lá obter uma informação ou inspiração, né, para que a minha semana seja diferente, né? Geralmente isso vem através da mensagem e do sermão. Mas não adianta nada eu fazer isso e não me firmar ou não me comprometer com as pessoas que fazem parte da comunidade, né? Nós somos chamados para ser uma nova comunidade que segue, que crê, que conhece a Deus, e isso não é possível apenas frequentando uma igreja ou frequentando as reuniões de uma igreja, né? Isso é o mesmo que estar no meio de uma multidão, né? Como ir ao teatro, como ir ao cinema, né? Eu posso estar rodeado de pessoas, mas eu não tenho conexão com elas. Por isso que eu te pergunto hoje, você está se encontrando regularmente aí com pessoas para conversar sobre Deus, conversar sobre Jesus, sobre seguir Jesus, né? Para se conectar com as pessoas, criar relacionamentos profundos e para que isso realmente impacte sua vida, ou te ajude no dia a dia a como viver realmente essa vida que Jesus nos chama para viver. João vai dizer, se nós não amamos a nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Então, nós não vamos conhecer a Deus verdadeiramente e profundamente fora desse tipo de relacionamento, fora de uma comunidade. A segunda coisa é que nós não mudamos profundamente fora da comunidade. Né? O nosso caráter ele é moldado principalmente pelas pessoas com quem a gente come, com quem a gente se diverte, com quem a gente se aconselha, com quem a gente conversa, né, troca as ideias, vai lá, se aconselha. Essa comunidade social primária, né, as pessoas com quem a gente realmente tem relacionamento profundo, e geralmente a família é a nossa primeira comunidade social assim, mas é nesses relacionamentos que nós nos definimos como indivíduo no nosso nível mais profundo, né? Tem um pastor inglês muito famoso, Jonathan Edwards, que ele diz o seguinte, que antes da gente experimentar a graça de Deus, tudo o que fazemos é por interesse próprio. Isso aqui, queridos, é um ponto talvez fundamental da nossa mensagem. Ele diz que antes de conhecer Deus e o Evangelho, tudo que a gente faz é por interesse próprio. Ou seja, a gente precisa de uma autoimagem, né? Eu preciso de um senso de valor próprio e eu preciso que isso esteja embasado em alguma coisa. Tá? Isso significa, eu estou dizendo que antes de conhecer a Deus, o Evangelho, Jesus e o que ele fez, a gente não trabalha por causa do nosso trabalho. A gente não se relaciona com as pessoas por causa das pessoas. A gente faz isso para formar a nossa autoimagem por meio do trabalho, por meio das pessoas.
né? O trabalho é um meio para eu conseguir alguma coisa, ou as pessoas são um meio para eu conseguir alguma coisa, são um meio para eu, na verdade, dizer quem eu sou e qual é o meu valor. Por isso que geralmente a gente está sempre se comparando com as pessoas, né? Se comparando se a gente realmente às vezes é uma pessoa melhor do que a outra, pior do que a outra, mais feio, mais bonito, não é? Justamente porque a outra pessoa é um meio para eu dizer quem eu sou. Mas, queridos, quando o evangelho, né, quando a mensagem sobre quem Jesus é, sobre o que é que ele fez naquela cruz, realmente entregando voluntariamente a sua vida por mim e por você, quando isso nos transforma, né, quando isso realmente fixa raízes lá no fundo do meu coração, lá na minha identidade, ou seja, quando quem eu sou está profundamente enraizado no amor que Deus tem por mim, isso muda como eu me relaciono com o trabalho, com as pessoas, né? Aí eu posso sim realmente me relacionar com as pessoas para o bem delas, né? Eu posso ter prazer nelas por quem elas realmente são e não por como elas me fazem sentir, né? O trabalho passa a ser um meio para eu abençoar outras pessoas ou o mundo, não mais algo para me dar alguma coisa. Percebam como isso é profundo e como que isso realmente é libertador. O evangelho muda todos os meus relacionamentos, né? E aí, queridos, qual que é o resultado disso, né? As pessoas que são moldadas pelo evangelho, elas formam comunidades assim, profundas. E é somente nessas comunidades profundas que nós somos moldados pelo evangelho, né? Ou seja, se a gente deseja profundamente ser transformado por esse poder, pelas boas notícias a respeito de Jesus, nós precisamos dividir, repartir a nossa vida uns com os outros, né? Conversar, comer, confessar nossos pecados, prestar contas, tomar decisão juntos, né? Consultar uns aos outros, aprender juntos, estudar juntos, enfim, viver juntos, né? Isso sim é uma comunidade profunda. Até que a nossa vida em comunidade não atinja essa profundidade de relacionamento, de apoio, de desafio, de compromisso e confiança mútua, nós não vamos ser transformados profundamente no nosso coração, nada vai mudar na nossa vida e ao nosso redor, não é? E existem muitas passagens na Bíblia com a expressão uns aos outros, né? E elas mostram para nós como que a gente pode realmente construir esse tipo de comunidade, né? Nós devemos honrar uns aos outros, servir uns aos outros, ser hospitaleiros uns com os outros, encorajar e aceitar uns aos outros, suportar e admoestar uns aos outros, devemos amar uns aos outros, né? E esse é o tipo de comunidade que nós devemos aprender a ser. Assim, o evangelho muda as pessoas, e aí individualmente falando, mas só através desse tipo de comunidades profundas, né? E é possível eu ter uma experiência dramática ali, né? Pessoal e emocional sobre Jesus, e isso não me mudar de verdade. Posso realmente experimentar Deus falando comigo, né? E Jesus querendo me abençoar, mas no final das contas não ser transformado na raiz do meu coração, né? Porque isso só acontece dentro de uma comunidade. Quando a gente nega a nos entregar profundamente a esse tipo de comunidade, esse tipo de relacionamento, a gente não vai experimentar verdadeira e profunda transformação. E a terceira coisa, queridos, nós não podemos convencer o mundo fora da comunidade, né? Muitas vezes a gente pensa na igreja, né, como a comunidade que é resultado do evangelho, ou a gente prega o evangelho e como resultado as pessoas vêm para a igreja. De uma certa maneira ela mas a gente não pode limitar a igreja somente ao resultado de se anunciar o evangelho às pessoas, porque
a igreja, não é? As pessoas, né? Essa comunidade de relacionamento entre os cristãos, ela é uma declaração, ela é uma comunicação do evangelho em si mesmo, né? Essa comunidade, ou seja, a igreja, ela é uma parte das boas notícias sobre Jesus. Por exemplo, na comunidade cristã, nós devemos mostrar ao mundo quão diferente nós, por exemplo, lidamos com dinheiro, sexo e poder. Tá? Por exemplo, nós não vemos dinheiro primariamente como uma forma de se obter status, uma forma de se conseguir prazer na vida, mas sim dinheiro é uma forma de servir as pessoas e levar vida até elas. Nós não vemos sexo primariamente como um modo de me satisfazer prazerosamente, assim dizendo, né? De sentir prazer como indivíduo. Mas sexo é uma forma de aprofundar um relacionamento tão intensamente e a partir desse relacionamento criar uma nova comunidade através do casamento e da família. Nós não vemos o poder como um fim em si mesmo, como benefício, uma maneira de se ter privilégios, mas poder é uma forma de compartilhar e de levar justiça para o mundo. Ou seja, em outras palavras, o evangelho transforma dinheiro, sexo e poder em coisas que dão vida, não em coisas que aprisionam. Né? Por isso que a gente também precisa entender como que o evangelho tem esse poder, né, de nos humilhar, né, e de dar a nós uma nova identidade e com isso nos unir a pessoas que, se não fosse o fato de Jesus ter dado a vida por nós lá na cruz, nós jamais estaríamos juntas em outras condições. Não é? A igreja é uma comunidade onde as diversas pessoas estão lá juntos se relacionando e aprofundando os relacionamentos, pessoas que provavelmente num outro ambiente nunca estariam nessa condição. É na igreja, por exemplo, que um médico pode sentar, conversar, falar sobre erros, sobre pecados com um lixeiro, sem nenhuma diferença de importância, porque nós entendemos que nessa comunidade Jesus nos faz e permite que isso aconteça. Dessa forma, a comunidade cristã ela comunica a natureza e o poder do evangelho, e quando o mundo fora dela vê, né, a maneira como essa comunidade vive, o mais provável é que isso faça com que eles queiram fazer parte disso. Ou seja, esse modo de vida, esse modo de lidar com sexo, dinheiro e poder, essa forma de lidar uns com os outros, convence o mundo sobre a verdade a respeito de Deus, sobre Jesus e sobre tudo que a gente já conversou até aqui. No Evangelho, né, no livro sobre Jesus que João escreve, lá no capítulo 17, ele escreve uma oração de Jesus e Jesus diz assim: Pai, eu estou orando para que eles experimentem uma unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Gente, isso é fantástico, isso é fenomenal. Né? Jesus está dizendo para a gente que o principal caminho para as pessoas crerem nele e para as pessoas encontrarem o amor de Deus, o amor de Jesus, é através da qualidade da nossa unidade. Né? A qualidade da nossa comunidade é o verdadeiro segredo para que a nossa missão de fazer discípulos pelo mundo aconteça. Né? Nós não seremos capazes de convencer o mundo fora da comunidade. Às vezes a gente até pode, pontualmente, em alguns indivíduos, fazer uma cosquinha nele. Mas a grande verdade, e o próprio Jesus diz isso, é que é a nossa vida em comunidade que tem o verdadeiro poder de convencer o mundo a respeito de quem ele é.
Porque, queridos, o propósito da salvação, né, que Jesus nos oferece e através do Evangelho é justamente formar uma nova sociedade, né, um jeito de viver distinto do resto do mundo, de que é um sinal de que realmente Jesus é Senhor de todo o mundo, né? E a gente não vai conseguir fazer isso de forma eficaz fora de uma comunidade, né? Nós não vamos conseguir mudar profundamente quem nós somos fora de uma comunidade. Nós vamos conseguir experimentar, né, profundamente o perdão de Deus fora de uma comunidade, né? E por essa razão que comunidade é o contexto aonde a transformação das nossas vidas deve acontecer. Nós não vamos experimentar isso realmente fora dela. Tá? Tudo que nós conversamos já até aqui a respeito da história bíblica, né, do que Deus está fazendo no mundo através de Jesus, através do Espírito Santo, chamando para si, né, pessoas, formando para si uma nova família, transformando essas pessoas através do Espírito Santo. Isso realmente deve confrontar o nosso coração na maneira como a gente vive o nosso dia a dia. A gente viu lá na segunda mensagem de como que o caminho do Evangelho é um caminho onde a gente confia unicamente no que Jesus fez por nós. E na terceira mensagem a gente viu como que o nosso coração pode não confiar nisso, né, sem que a gente perceba. Ele pode ter ídolos que nos impedem de verdadeiramente amar a Deus em primeiro lugar, amar Jesus acima de todas as outras coisas. E é por isso que às vezes a gente tem dificuldade de experimentar essa verdadeira transformação na nossa vida. Por isso que a gente muitas vezes está preso em vários comportamentos que a gente não deveria ter e a gente não consegue se livrar deles. O ambiente, mais uma vez, mais seguro, o ambiente mais acolhedor, o ambiente mais propício para que essas transformações todas aconteçam é a vida em comunidade. Não é apenas os nossos encontros aos finais de semana, mas é vida em comunidade, é partilhar a vida, para que o outro nos ajude, por exemplo, a perceber os ídolos escondidos do nosso coração, para que o outro seja suporte, né, nas dificuldades que a gente vai enfrentar, quando a gente estiver realmente descobrindo coisas a nosso respeito que a gente nem sabia que existiam, mas que são fundamentais para que realmente a gente experimente isso que a gente tem conversado todas essas semanas. Se queremos realmente ser seres humanos diferentes, seres humanos melhores, a comunidade é onde todas essas coisas vão acontecer. E Deus intencionou assim, para que o mundo de fora olhe a qualidade dessa nossa unidade e, via de regra, queira fazer parte dela. Infelizmente não é o que a gente tem visto, né? As igrejas não têm sido atraentes nesse sentido, né? Por causa da qualidade da unidade entre eles. Então, queridos, que na nossa vida a gente realmente busque, se esforce para viver, né, essa unidade em comunidade, uns com os outros, criando relacionamentos profundos, para que dessa maneira o mundo creia em Jesus, creia em quem Ele é, e descubra e encontre o amor desse Deus maravilhoso a quem nós amamos. Amém? Pai,
Pai, faz luz para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz luz. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse propósito maravilhoso que o Senhor teve desde o início das coisas, de formar para si um povo, formar para si uma família, né, de novos seres humanos que verdadeiramente são capazes de amá-lo livremente, acima de todas as coisas, e também amar uns aos outros. Deus, eu oro e peço para que o Teu Espírito em nós realmente nos ajude a viver essa unidade perfeita que Jesus pediu para que a gente tivesse, para que a nossa vida juntos em comunidade realmente possa expressar ao mundo a Tua maravilhosa luz, quem o Senhor é, quem Jesus é, e dessa maneira para que pessoas venham te conhecer e venham encontrar com o Seu amor da mesma maneira que nós encontramos e conhecemos o Teu amor por nós. Nós precisamos do Teu Espírito, precisamos do Teu auxílio para que isso aconteça, e essa é a nossa oração, para que aqui na comunidade Nova Vida realmente seja uma nova vida, que a gente consiga viver essa unidade para levar a nova vida para São João da Boa Vista. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e a gente faz ele em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o amor desse Deus grandioso, glorioso, maravilhoso, a graça de Jesus de ter dado a vida dele por nós e a presença deles através do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda essa igreja, essa comunidade maravilhosa de Jesus espalhada pelo mundo, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Queridos, na mensagem eu disse, né, que não basta frequentar, né, os encontros, os cultos, as mensagens, a gente precisa estar em conexão profunda com as pessoas, né? Nós temos uma proposta para isso, que a gente chama Grupo de Formação Espiritual, né? Os encontros de formação espiritual que a gente estava fazendo antes da pandemia presencialmente, mas a gente deu continuidade a alguns deles de forma virtual. A gente perde um pouquinho da qualidade do que deveria ser, mas é uma maneira da gente estar juntos, mesmo nessa pandemia, mesmo nesse isolamento social, através aí dos nossos recursos de reunião virtual, a gente consegue fazer esses encontros de formação espiritual, que são esse ambiente, esse espaço onde a gente realmente pode criar esse tipo de relacionamento, esse tipo de vínculo uns com os outros. Já tem algumas pessoas que estão interessadas em começar um novo, a gente chama de movimento, né? A gente tem é como se fosse um curso com 3 movimentos, tá? Esses encontros de formação espiritual são 3 movimentos, são baseados em 3 livros que a gente vai ler nesse processo juntos. A gente já tem tinha 2 grupos que por causa da pandemia acabaram virando um grupo só, que já terminou o primeiro movimento. Nós vamos começar o segundo movimento agora no segundo semestre, e eu quero dar a oportunidade para você começar também o primeiro movimento, se você foi impactado aí por essa mensagem e você quer realmente aprofundar
os nossos relacionamentos aí com a nossa comunidade. Então, me procure o grupo social da igreja, pode ser a página do Facebook, pode ser o nosso grupo de WhatsApp, ou o meu WhatsApp pessoal também. Me procure e diz que você quer fazer parte de um... a gente chama de F, né? Encontro de Formação Espiritual. Fala que você quer fazer parte para a gente montar um novo grupo, que a gente vai começar, talvez nas próximas semanas. A gente já tem alguns interessados aí, é muito provável que a gente vai dar início num novo grupo. Então, procure, é uma oportunidade que você tem de criar esses vínculos, como a gente conversou na mensagem. E mais uma vez, né? Momento nosso final de culto é onde a gente vai lá tomar o nosso chazinho, um biscoitinho. Faça isso, mas lembre de ligar para alguém, mandar um alô, entrar em contato com alguém da nossa comunidade que você não falou aí durante a semana, para que a gente se mantenha conectado mesmo distantes socialmente, porque, mais uma vez, né? Vida em comunidade é vida junto. Então, que isso realmente possa ser uma realidade para nós. Uma boa semana, até a semana que vem, onde a gente vai ver essa segunda mensagem, como que a vida em comunidade faz parte dessa mudança que o Evangelho faz no nosso coração. Grande abraço, Deus te abençoe.